Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 14 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aí com 162 dias do nosso calendário judaico. E nós estamos aqui à tarde com a Torá. Ou seja, nós estamos aqui com a Torá semanal, aí a porção semanal da Torá, e diariamente com a leitura referente à porção semanal. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia do Shabat. E, portanto, nós estamos hoje na nossa terceira leitura da nossa Parashá Kitzá, onde nós estamos aí vendo momentos preciosos, contundentes, perturbadores da história do nosso povo israelita. Por isso, Kitzá, quando fizeres ou quando elevares as cabeças dos cabeças de Israel, exatamente dentro daquela questão em que o Eterno fala sobre a Parashá anterior, Tetzaveh, que traz a questão de Tzav, que é conexão, né? Tetzaveh, quando ordenares, quando mandares, quando conectares o meu povo a mim, diz o Eterno a Moshe. E aqui em Kitzá, nós temos exatamente essa questão, quando elevares o povo à minha presença, a conexão. E é um momento perturbador, porque é um momento em que o povo israelita desce os níveis espirituais mais baixos, né, para depois se elevar a níveis mais superiores, né? E nós vamos ver essas questões aqui um pouco mais no dia de hoje, né, que o Eterno tem para nós. Então, nós temos a nossa terceira aliá, que faremos daqui a pouco. Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Afinal de contas, o Rebbe, ele é o líder da nossa geração. E por ele ser o líder da nossa geração, nós não podemos deixar realmente de ouvir a sua voz. Então, ele nos diz assim no dia de hoje: pensam que renunciar ao eu equivale a dizer: não tenho mente, não tenho coração, só creio e sigo, porque sou nada. Isso não é renúncia ao eu, diz o Rebbe. Então, muitas vezes, aqui no princípio da palavra de sabedoria do nosso Rebbe, ou de Sadik da nossa geração, muitas vezes as pessoas, elas, ou por entenderem de forma equivocada, ou por serem ensinadas de forma errada. Então, quando se fala sobre abnegação, renúncia, acha que simplesmente renunciar à sua própria mente, o seu próprio coração, a sua própria vida, ter uma fé cega e seguir em frente, porque afinal de contas não sou nada. Então o Rebbe diz, isso não é renúncia, isto é negação da verdade, pois é o mesmo que afirmar que há um lugar onde a divindade não pode estar, a saber, a sua mente e o seu coração. Ou seja, quando a pessoa ela vem com essa renúncia de forma enganadora, né, ou porque entendeu errado, ou porque foi ensinado de forma equívoca, né, então, ao dizer, né, ou agir dessa forma, né, renunciando ao seu coração, à sua mente, né, porque afinal de contas não sou nada. Então há uma interpretação muito equivocada com essa questão, não sou nada. Então quando há esse caminho, o Rebbe simplesmente diz, você está negando a verdade. Você está negando que a sua mente, o seu coração, Deus não pode estar presente. E se você acha, encontra, ou você deduz, ou conclui, dizendo que Deus não pode estar no meu coração, nem na minha mente, então você está limitando a Deus. Na realidade, você está negando a Deus. Deus é tudo. Tudo é Deus.
Não existe lugar onde Deus não possa estar. Então, agir dessa forma é uma fé cega e é a negação da verdade. Deus não lhe deu um cérebro para que você o abandonasse, nem uma personalidade para que você a ignorasse. Esses são os materiais de construção com os quais você pode edificar um santuário para Deus. Você pode dessa forma, em sua mente e em seu coração, criar esse santuário para Deus. A fim de trazer o quê? Qual a finalidade de você fazer em sua mente, em seu coração, um santuário de Deus? A finalidade é trazer a presença divina neste mundo físico. Isso só é possível se você agir de acordo com a verdade e não negando a verdade. Então a tua mente e o teu coração pode de fato ter o santuário divino, o santuário de Deus, a presença divina na sua vida. E através disto, você vai usar exatamente o quê? A sua mente, a sua personalidade, devidamente apurada por Hashem, para um serviço adequado a Ele. E principalmente para trazer a presença divina neste mundo secular. Não fuja do eu que Deus lhe concedeu. Conecte todo o seu ser à fonte essencial. Permeie cada célula com a luz da renúncia ao eu, ao egocentrismo. É essa renúncia que nós precisamos fazer. Então, de acordo com essa gota de sabedoria, não é uma questão da pessoa dizer eu não sou nada e anular o seu eu, anular a sua mente e anular o seu coração. É realmente reconhecer a verdade. Deus, Ele te concedeu a sua personalidade, a sua mente, o seu coração com um propósito. E esse propósito é trazer a presença divina nesse mundo secular. Por isso, seja forte, seja luz, significa exatamente isto. Trazer a presença divina nesse mundo secular. Então, aquilo que Deus te deu, não renegue, não anule. Pelo contrário, conecte-se com Deus. E nessa conexão, Deus estará aprimorando a sua mente, o seu coração, para o serviço divino. E é nisso que está a graça, a glória de Deus. Baruch Hashem? Ok, então está aí, né? Agora no fim do mês, dia 27 e 28 de fevereiro e o dia 1º de março, nós teremos o 6º seminário Benei Noach, né? Liderado pelo nosso Rav Yaakov Geranstadet, o líder dos Benei Noach no Brasil. E nesse seminário, entre tantas coisas maravilhosas que ali teremos, o nosso Rav, ele estará lançando o 2º volume do Guia Benei Noach, né? Então, o Guia Benei Noach, esse daqui é o volume 1, e o volume 2 ele terá a mesma capa, né? Então, todos nós que já temos o volume 1, nós precisamos adquirir o volume 2, né? E aquele que não tem o volume 1, obviamente, precisa do novo Guia Benei Noach, onde estará mais ampliado realmente a vida do dia a dia do Benei Noach, né? E dentro dessa visão que o nosso Rav está trazendo, ele está trazendo onde, nesse aprimoramento do Guia Benei Noach, onde nós teremos, né, o conhecimento, o estudo, vamos estudar o Guia Benei Noach, juntos vamos crescer no conhecimento do Guia Benei Noach, e ao mesmo tempo vamos aprimorando a nossa vida espiritual e religiosa. Então, aquela questão, né, em que o Benei Noach, o não-judeu, nada lhe foi ordenado, mas explicitamente ao povo israelita, né, foi ordenado no Monte Sinai a questão da outorga da Torá, os 613 mandamentos, né, e criou-se, né, de uma certa forma aí
exatamente essa visão sobre nada é ordenado ao Benei Noach, então, de forma um pouco deturpada ou equívoca, né? As pessoas têm achado assim, bom, eu sou Benei Noach, não sou obrigado a nada, então patati patatá, pinto certo e está tudo certo. Negativo, né? Então nós precisamos sim termos compromisso, responsabilidade com Deus, com a sua vontade, porque junto com a outorga da Torá e os 613 mandamentos para o povo israelita, Deus concedeu ao mesmo tempo, ele concedeu ao mesmo tempo as 7 leis universais. Então as 7 leis universais, ela veio na outorga da Torá, para Moshe e o povo israelita, que através deles, as 7 leis universais fossem divulgadas entre as nações, levada ao conhecimento dos povos não judeus, para que possam ter o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus, e através das 7 leis universais realmente poder ter uma vida mais espiritual e também mais religiosa, ok? Então, é aquela mesma questão, né? Para o Benei Noach, nada lhe foi outorgado como um dever, uma ordenança, uma obrigação. Baruch Hashem. Mas eu não posso transformar esta graça em minha desgraça. Eu não posso transformar esta bênção em minha maldição. Eu não posso transformar esta vida que Deus nos concede em morte. Eu não posso inverter esta luz que Ele nos dá em escuridão. Então, o Guia Benei Noach, volume 1, já trouxe muitos conhecimentos dentro desse aspecto. E o volume 2, ele vai trazer ainda mais elementos, mais fundamentos, para que nós possamos ter uma vida mais espiritual e também mais religiosa, certo? Então nós não podemos aí entrar nessa, não vou nem dizer fé cega, mas nesse conhecimento cego, em dizer que, bom, nada é ordenado ao Benei Noach. Então eu não posso entrar dentro dessa esfera de forma cega e simplesmente achar assim, bom, já que nada me foi obrigado, então eu vou pintar os 7 rodar a baiana, como diz o ditado, né? Então aquela mesma questão que nós temos aí diante de nós, sobre a questão do amor. Então, o nosso amor para com, de fato, a nossa pessoa amada, vamos dizer a questão do homem, da mulher, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o marido e a esposa, certo? Então, o marido, ele não obriga a esposa a amá-la. A esposa não obriga o marido a amá-lo. O amor, ele vem de forma espontânea. Agora, não é porque o amor não foi ordenado e veio de forma espontânea que significa que o marido não tem compromisso e responsabilidades com a esposa e vice-versa. Não é verdade? Então não significa porque não foi ordenado o marido amar a esposa que significa que ele tem que ter uma vida dupla. Ou seja, ele pode pular a cerca, pode cometer o adultério e companhia limitada. Não. O amor, o verdadeiro amor, nos leva ao compromisso, à fidelidade, nos leva à responsabilidade e nos leva cada vez mais a nos conectarmos com a pessoa amada. Seja o amor entre marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, familiar, né, pelo nascimento do mesmo pai, da mesma mãe aí, e coisas semelhantes, e a questão dos amigos, os verdadeiros amigos, né? Então esse amor leva a um compromisso, a uma responsabilidade, a um refinamento no relacionamento pessoal entre as pessoas, certo? Nada é ordenado na realidade, nada é ordenado, né? As mitzvot, elas são realmente para trazer dentro do aspecto judaico, né?
e foi ordenado porque Deus ordenou, aí vai várias questões assim, etc e tal, né? O cumprimento dos 613 mandamentos para o povo israelita, né? Mas não significa que o amor judaico para com Deus é uma obrigação. Na realidade, ele é um compromisso de amor para com Deus. E os regramentos dentro dos mandamentos, decretos, etc., é no sentido de coordenar a vida dentro de um prisma para que não se saia nem para a direita e nem para a esquerda. E as 7 leis universais para nós também têm a mesma retórica. Tem a mesma retórica. As 7 leis universais nós temos aí, de fato, né? Nós temos aí 6 mandamentos negativos, né? E nós temos um mandamento positivo, que nos é relatado nesse sentido aí. Então, os 7 mandamentos, né? Traz para nós um regramento jurídico, como nós vimos as questões com relação ao povo israelita e Deus, os argumentos que Moshe ele fundamentou com relação a Deus nas suas petições junto a Deus. Então, dentro desse regramento aí, o que Deus de fato tem para nós é para que nós possamos cada dia mais estarmos aprimorando essa conexão com Deus. Então, por isso, né, o nosso compromisso para com Deus é um compromisso de amor. E dentro desse compromisso, nós temos aí o quê? As nossas responsabilidades, né? O verdadeiro amor, ele não é libertino. O verdadeiro amor é, de fato, com compromisso, com responsabilidade. Então, as nossas 7 leis universais, de forma resumida e simples, né? Então, nos fala de forma bem simples, né, sobre justiça, estabelecer justiça, né, a bênção do nome de Deus, que é exatamente no sentido de não blasfemar contra o nome de Deus, a não idolatria, as relações incestuosas, né, toda relação sexual fora do casamento, as relações sexuais proibidas, não fazer, não cometer assassinato, não roubar, né, não comer um órgão de um animal vivo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos as nossas 7 leis universais de uma forma bem simples, para que nós possamos aí cada vez mais estarmos nessa conexão. Então, esse regramento para nós não judeus das 7 leis universais é justamente para nos dar um norte para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda e estarmos aí cada vez mais conectados a Hashem. Então, por isso, amados, vamos aprimorar. Então, né, só deixando aqui, se porventura alguém quiser já fazer a sua reserva do guia Benei Noar, volume 2, né, pode entrar aí no nosso PV, no nosso particular aí, e já fazer as suas reservas, e nós estaremos aí fazendo a listagem, como já estamos fazendo, e reservando aí uma edição para cada um. O valor em si ainda nós não sabemos, né? Mas como o lançamento do Sidur, volume 2, que nós tivemos aí recentemente, ficou no valor de R$58, né? E agora vamos ter o lançamento do Guia Benei Noar, segundo volume, né? Então, como estamos na atualidade aqui, ano 2022, pelo calendário gregoriano, ele poderá girar entre R$58 e R$65, mais ou menos isso. Acredito que não vai passar disso daí. Então, já vai fazendo a sua encomenda e nós estaremos aí fazendo a sua reserva para o novo guia Benei Noar. Baruch Hashem. Ok, vamos lá então. Nós estamos aí com a graça bendita de Hashem, com o nosso Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem. A Malu, lá do Distrito São Sebastião, Distrito Federal, né? Brasília, né? Estamos aí também com a Aislan dos Santos, lá de Belém do Pará, né? A esposa do Cristiano Salviano, né? Estamos aí com
a Island. Também estamos aí com o Pedro Zaghini, né? Anotei aqui, viu, Pedro, para não esquecer. Pedro Zaghini, de Campinas, São Paulo, Baruch Hashem, né? Então está aí. A Miriam Barros, lá de Brasília também, Baruch Hashem. A Marli Estael, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Baruch Hashem, Shalom, Shalom. E também nós temos aí, né, a saudação para a Alzelita Grangeiro, lá da cidade de Assunção, Paraguai, né? A ela e a família toda, né? O nosso Shalom aqui à tarde com a Torá. A Elizabeth Farias, de Recife, Pernambuco. O Alexandre Félix, de Piracicaba, interior de São Paulo. A Vani Ivonete, também lá de Recife, Pernambuco. O George Trindade, né? Não sei a cidade dele. O Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais. A Aparecida Fátima, aqui de Bauru, a nossa região. O Francisco das Chagas, João Pessoa, Paraíba. A Jusileide Pereira da Silva, de Canaã dos Carajás, lá do Pará. O Raelson Alves, de Manaus, Amazonas. E nós temos aí também, né, o Mercadinho Todo Dia. Eu não sei o nome do pessoal aí do Mercadinho Todo Dia, mas andaram aí, né, presente nas nossas lives e curtindo os nossos vídeos aí. Mas com essa identificação, né, Mercadinho Todo Dia. Então, ao pessoal aí, aos proprietários e funcionários do Mercadinho Todo Dia de São João Bosco, Porto Velho, Rondônia. Então, o nosso Shalom aí da tarde com a Torá, ok? A Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina. O Roberto Carlos Pires, de Bebedouro, interior de São Paulo. A Salomé Catani Araújo, também lá de Brasília. Euler Gabriel, Goiânia, Goiás. E a Eunice Loretti, né, do Rio de Janeiro. Então, né, lá do Rio de Janeiro temos também a Sara Bauer, né, do Rio de Janeiro. O Antônio Márcio, né, que é o nosso emissário lá de Miracema, no Rio de Janeiro também, o nosso Shalom a todos vocês aí. E através de vocês, o nosso Shalom aos demais que acompanham aí a tarde com a Torá, né, ao vivo e a cores no momento, depois pelo YouTube e depois pelos vídeos aí, os demais canais que temos pela frente aí. Ok? A nossa terceira leitura está no capítulo 33 de Êxodo, versos 12 a 16. Nós vamos fazer a leitura, algum breve comentário, e em seguida nós estaremos voltando a alguma coisa com referência para complementarmos as questões de ontem, né? E realmente o vídeo ficou um pouco comprido no dia de ontem, né? Então a gente fica aí apreensivo, né? Porque um vídeo longo, todo mundo não tem tempo, né, para ficar assistindo, vamos assim dizer, né? A maior parte aí, então, as nossas escusas aí quando excede aí 1 hora, e então a gente pesa as nossas escusas, né? O ideal mesmo seria nós termos aí 30 minutos, né? Vamos ver se a gente consegue aprimorar esse tempo aí para podermos ter vídeos mais curtos e trazermos aí a Torá, né? À tarde com a Torá. Baruch Hashem? Então vamos lá. Capítulo 33, versos 12 a 16, nos fala exatamente, né, voltando aos acontecimentos do dia 29 de Av, do ano de 2448, da contar da criação, depois que Deus informou ao povo que não mais o guiaria diretamente, né? Nós vamos daqui a pouco ver ali um pouquinho atrás, onde Moshe fala com Deus, né, se não perdoar o povo para arriscar o nome dele do seu livro, né? Então Moisés disse a Deus: olha, tu me dizes, faz este povo subir à terra de Israel, porém não me comunicaste quem enviarás comigo. Afirmaste que mandarás um anjo, mas me recuso a aceitar isso. Tu mesmo deves conduzi-lo. Se me perguntas com base em que faço essa exigência, é porque disseste a mim: eu te concedi reconhecimento mais que todos os outros homens, permitindo que apenas eu te aproximes de minha presença no Monte Sinai, ou Monte Horebe.
escolhendo-te para tal honra pelo nome e também obtiveste minhas boas graças. Então agora, se realmente me vês favoravelmente, por gentileza, faz-me conhecer tua maneira de recompensar aqueles que vês favoravelmente. Se atenderes ao meu pedido, eu te conhecerei, isto é, descobrirei o que significa estar em tuas boas graças. Considera também que esta nação é teu povo. São os descendentes que prometeste a seus antepassados. Portanto, se, como já ocorreu, te propuseres a exterminá-los e a guiar a nova nação que fizeste de meus descendentes, não estou seguro de que não a exterminarás também em algum momento no futuro. Só repetindo, né? Essa conversação entre Moshe e Deus não está na Torá escrita. A Torá escrita, entre aspas, né? Ele está limitado pela escrita. Por isso Deus concedeu a Moshe, mesmo ali no Monte Sinai, a Torá oral, que é o quê? A explicação da Torá escrita, de forma muito mais profunda, muito mais espiritual, muito mais sublime, elevada e etc. e tal, né? Então, por isso, os sábios, né, os nossos comentaristas, eles falam que a Torá oral é a revelação para o conhecimento infinito daquilo que está limitado na Torá escrita. Então, na Torá escrita, nós lemos o que está escrito, Torá escrita. E a Torá oral, através dos nossos sábios, né, Talmud, Mishnah e Companhia Limitada, traz para nós uma compreensão muito mais profunda, muito mais elevada, né, dentro desse aspecto do conhecimento para a sabedoria e o entendimento da Torá escrita. Então vejam bem, né, dentro disso daqui que Rashi traz para nós nesses comentários, baseado na Torá oral, no Talmud, é exatamente o nível do diálogo entre Moshe e Deus. São verdadeiros dois amigos. É verdadeiramente pai e filho, como verdadeiros amigos conversando. Então o pai disse tá, e o filho simplesmente, sem faltar com o devido respeito, ele questionou os argumentos do pai, mas ele não questionou por ser um filho rebelde. Ele não questionou por ser um amigo ciumento, mas ele questionou fundamentado na própria palavra divina. E mais uma vez aqui nós estamos vendo, né? A tua promessa fizesse aos patriarcas. E esse povo que está lá embaixo, no pé do monte, são os descendentes dos patriarcas, que tu juraste pelo teu próprio nome, que herdariam a terra prometida. Como vais exterminá-los agora? E mesmo que tu faças isso, porque tu és Deus, não tem como impedir-te. Se a tua decisão é essa, é soberana a tua decisão. Mas também isso não me dá garantia se no futuro a minha geração não será também exterminada. Então por aí vocês tiram a base do diálogo franco, sincero, de Moshe e Deus. São verdadeiros dois amigos, né? Então por isso é um exemplo para nós no sentido de que as nossas preces espontâneas, que quando nós de fato levamos à presença divina os desejos do nosso coração, né, que são as nossas petições, que nós sejamos francos, sinceros e não esqueçamos de fundamentar as nossas petições. Não é simplesmente jogar, né, como diz o ditado, né, joga no colo de Deus o teu pedido e fala para Deus, se vira. Negativo. Se você lança os teus pedidos a Deus sem fundamento, você vai ficar sem resposta e não adianta reclamar. Você não se baseou. Por que você fez tal pedido? Com qual finalidade? E com que base? Então nós temos que ter essa noção. E aqui, realmente, a Torá nos traz esse fundamento e esses diálogos que nós estamos vendo de Moshe e Deus, né? Nessa paraxá passada, Tetzaveh na Kitzá aqui, nós estamos vendo aí o quão é importante manter um diálogo com Deus. Por isso, as nossas preces diárias,
elas são importantíssimas para manter o alto nível de um diálogo com Deus, ok? Verso 14, então, Deus respondeu então aos argumentos de Moshe. Muito bem, minha presença irá convosco, eu te darei descanso e de teu temor, de que eu não os guie diretamente. Moisés disse-lhe, é isso de fato o que desejamos, pois se tua presença não nos acompanhar, conduzindo-nos, preferimos que não nos faça subir daqui para a terra de Israel de modo algum. De que outra forma se há de saber que eu e o teu povo obtivemos tuas boas graças, se tu mesmo não nos acompanhares? E agora eu gostaria de fazer mais um pedido. Vejam bem, Moisés ele vem com o seu diálogo com Deus, né? Vem com as suas, no bom sentido, a sua ousadia de questionar a Deus, no bom entendimento, ok? Sem faltar com o devido respeito. Ele vem e ele mantém um diálogo com Deus de alto nível, de conhecimento, de entendimento, de fundamento jurídico. Não são palavras ao léu, não são palavras jogadas ao vento. E aí depois aqui, já no nosso versículo 16, finalizando a nossa leitura, a nossa terceira leitura, então aqui ainda tem esse detalhe, além dele pedir a Deus realmente sinais que comprovem que ele permanecerá no meio do povo e conduzindo o povo, e ainda ele diz assim, ainda te peço mais uma coisa. Então Moshe ainda vai fazer mais um pedido. Quer dizer, Moshe ele não tem reservas. Por que ele não tem reservas? Porque só Deus que pode dar respostas. Porque só Deus é que pode trazer a bênção. Somente Deus é que pode trazer proteção, vigor, saúde, salvação. Porque só Deus é que pode responder de forma positiva o nosso pedido. Então ele diz, eu te faço mais um pedido. E o pedido é que eu e teu povo sejamos distintos de todas as nações da face da terra. Que tua presença seja manifesta somente entre nós. Olha a ousadia de Moshe. Ele pede a Deus, de tudo que ele já fez até aqui, mais um pedido. Que eu e o teu povo sejamos distintos de todas as nações da face da terra. E que a tua presença se manifeste somente entre nós. Então, por isso, nós vamos ver lá na frente em Devarim, Deuteronômio, em que realmente Moshe repete as palavras divinas, dizendo ao povo israelita, vós, povo israelita, sois a luz das nações. Ou seja, as nações só podem obter a luz divina através do povo israelita, através do povo judeu. Não tem outro canal. E isso precisa ser compreendido. Qualquer segmento religioso que não tenha uma conexão com um rabino para orientá-los na sua vida espiritual religiosa, é zero de valor. Somente o povo israelita é a luz para as nações. Não adianta querer apresentar outro. Não adianta querer apresentar, aqui está a luz das nações. Não adianta, é só o povo israelita. Porque somente o povo israelita é o filho primogênito de Deus. E como filho primogênito de Deus, ele tem responsabilidades de levar aos demais a luz divina, a presença divina, a Torá de Deus, o conhecimento, a sabedoria e o entendimento. É através do povo israelita, o filho primogênito de Deus, que isso se estende para as nações. E é o que tem acontecido, principalmente dos anos 1980 para cá, através das orientações do nosso Rebbe Menachem Mendel.
Por isso que as nações estão tendo mais luz. Pode ver aí que entre as nações, vários segmentos religiosos, entre aspas, né, estão aí entrando em atividades judaicas, né? Tem colocado talit, tefilim, mezuzá, kippá e companhia limitada. Então, as nações, elas estão começando realmente a buscar a fonte da verdade. Não adianta nada ficar se fantasiando de judeu e não ter contato, de fato, com um rabino para orientação espiritual e religiosa. Para aprimorar o conhecimento e a sabedoria e o entendimento, né, para estar exatamente no quê? No centro da vontade divina e não fazer as coisas ao seu bel prazer. Então, para o não-judeu que está vivendo fora de uma orientação rabínica, fora do monoteísmo com fundamento judaico, entre as religiões, entre as nações, está correto usar uma kippá que não identifique como Benei Noach? Está correto usar tefilim, talit, tzitzit, mezuzá e companhia limitada? Precisam de uma orientação rabínica para fazer a coisa certa, a coisa adequada. Então, estão indo para um caminho bom? Sim. Mas não pode ficar parado e nem estacionado. Tem que aprimorar isso. Tem que continuar em frente. Por isso, nós que estamos no caminho monoteístico, fundamento judaico, orientação rabínica, nós abandonamos as veredas antigas, as veredas tortuosas, e nos firmamos neste monoteísmo que é e que vem através do povo israelita, a luz para as nações, a sabedoria para as nações. Então, esse é o pedido que Moshe fez. E isto não caiu por terra, né? Quando se apresentam aí dizendo que Deus abandonou Israel, cai fora o mais rápido possível desse líder religioso. Ele está te enganando com todas as letras. Se disserem que há uma outra luz, e não o povo israelita, com a Torá, também é a mesma situação, está te enganando. Então, é isso que Moshe pediu, que eu e o teu povo sejamos distintos. Por isso Deus nomeou o povo israelita para ser a luz para as nações, o pão para as nações também, ou seja, para matar a fome das nações. Então, assim sucessivamente. É isto que Moshe pediu. E na continuidade de amanhã, nós vamos ver a resposta de Deus de forma mais literal. Ok? Retornando um pouco na nossa aliá de ontem, onde nós vimos aí sobre a questão do bezerro de ouro, vimos algumas coisas aí que nós aprendemos também, né? O medo faz com que as pessoas vejam o que não existe de real, né? O medo e o pavor faz com que as pessoas ouçam realmente o que não é realidade e vejam o que não é real. Então, através do medo, o adversário do ser humano, o anjo Satã, faz com que as pessoas vejam o que elas querem ver. E assim sucessivamente, ok? Então nós vimos aí também, de fato, a questão do pecado do bezerro de ouro, e também, né, nós vimos aí rapidamente ontem sobre a questão da quebra das tábuas e a punição dos malfeitores, que está no capítulo 32, verso 15, e essa passagem ela vai até o verso 29, sobre a quebra das tábuas e a punição dos malfeitores, né? Então nós temos aí que Moshe, então ele desceu do monte, como Deus lhe ordenou, com as duas tábuas moldadas pelo próprio Deus e escritas pelo próprio Deus, sem a intervenção humana, sem a participação humana, ou seja, de Moshe no caso, né? Então, as tábuas eram obras de Deus e a escrita era a escrita de Deus, gravada pelo próprio Deus sobre as tábuas, né?
E quando Moshe desce, ele encontra Josué num determinado lugar, onde ele ficou esperando Moshe nesses 40 dias. E Yehoshua, né, Josué, fala para ele que está ouvindo um som que parece que está vendo uma batalha no acampamento. Mas Moshe, ele responde, né, a Yehoshua, dizendo que não é um som triunfante dos vencedores, nem o som fraco dos derrotados. É um som doloroso de blasfêmia e maldição. É o que eu escuto, disse Moshe a Yehoshua. Então, quando ele se aproximou do acampamento, ele viu o bezerro de ouro, as danças, né? As danças para não falar, né, a pornografia que estava reinando por ali, né? Moisés ficou indignado, ele raciocinou, se servir ídolos inabilita o indivíduo para obter os sacrifícios de Pêssar. Eles estavam se aproximando de Pêssar, que é apenas uma pequena parte da Torá. Certamente o inabilitará também para receber a Torá, né? Ou seja, os dois campos aqui, né? O pecado da idolatria estaria invalidando o Pêssar, melhor dizendo, que eles participaram na saída do Egito. E também a idolatria, junto com tudo aquilo, a idolatria, o adultério e o assassinato, 3 pecados capitais, também estariam inabilitando a outorga da Torá, né? A entrega da Torá para o povo. Então, dessa forma, os 10 mandamentos gravados nessas tábuas fazem alusão à Torá inteira. Então, Moshe pensou, o povo casou-se com Deus por ocasião da entrega da Torá, e as tábuas são o contrato de casamento, por assim dizer, diz Rashi. Tal ato de idolatria é análogo à infidelidade de uma mulher ao seu marido. E o adultério é o pecado capital. Para salvar-lhes as vidas, destruirei o contrato nupcial. E então ele jogou as tábuas de suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Imediatamente o povo cessou o festejo e Moisés começou a julgá-lo por idolatria. Então aqui o que nós temos de fato aqui? Na outorga da Torá há um casamento de fato. O monte é meu Deus, fugiu a palavra. O monte é o local exatamente onde vai se contrair as núpcias. É de fato, né, a rupá, lembrei a palavra agora. É a rupá, que é vamos dizer assim, é a cabana em que os seus 4 lados são abertos, semelhante à tenda de Avraham, em que a sua cabana era aberta dos quatro lados da sua cabana, significando que hospitalidade a todos e qualquer, independente do lado que viessem, em direção que viessem, eles receberiam ali de Avraham, de fato, hospitalidade. Então a Rupá era o monte onde estava sendo contraído o casamento. E as 2 tábuas eram o contrato de casamento, a Ketubá, o contrato de casamento. Então quando Moshe chega no acampamento e vê aquela bagunça, idolatria, adultério e assassinato, né? Então, realmente, para ele entregar aquelas tábuas ao povo da forma que eles estavam, seria um grande perigo. Por quê? Porque a pena capital, melhor dizendo, para o pecado de adultério, é a pena capital, a morte. Então, se Moshe entrega a Torá ao povo do jeito que eles estavam, então a condenação seria não para aqueles somente que estavam na idolatria, seria para todos. Por quê? Porque o povo é o singular. Afetou todo o povo. E se isso acontecesse, então todo o povo sofreria a pena capital. Porque Deus estava casando, no modo de dizer, para entendermos melhor, o Deus estava casando com o povo, não com o fulano, o beltrano e o cicrano, desta tribo, desta aldeia, daquela aldeia, desta família, daquela família.
era um casamento com o povo, no singular. Então, se há uma punição, é o povo que vai pagar a punição. Então, se Moshe entrega a Torá dessa forma, então o povo, pela infidelidade, pelo adultério, a pena dele seria capital, a morte. Então, o que Moshe fez? Ele quebrou o contrato de casamento. Ele destruiu o contrato de casamento. E o povo não teve a oportunidade de assumir o contrato de casamento. Então, essa decisão de Moshe salvou a vida do povo israelita. Porém, os culpados não passarão inocentes. Os culpados vão arcar com as suas consequências. Então, por isso, nós temos aqui, nessa questão, a quebra das tábuas e na sequência, a punição dos malfeitores. Então, aí, realmente, Deus ele convoca o povo, né? Moshe convoca o povo para que realmente venha fazer, executar a pena capital. Então, aí nós temos exatamente, né, no transcorrer dos demais versos aqui, né, o julgamento e a punição dos que tinham adorado o bezerro de ouro, né, e então eles foram dentro de um juízo correto, né, os culpados foram realmente sentenciados, né, e dessa forma aí, Moshe, ele vai revelar a sentença. Antes disso daí, Moshe, ele realmente destrói o bezerro de ouro, ele moe, né, queima o bezerro de ouro, tritura, moe, e ele pega então o pó fino, né, que ficou de ter queimado e moído o bezerro de ouro. Então ele coloca de fato coloca na água, e aqueles que participaram do pecado do bezerro de ouro, e somado a isso veio o adultério, o assassinato, então aquele povo vai tomar realmente aquela água. O que for culpado, vamos ver o que acontece aqui. Então Moisés estabeleceu um tribunal para julgar os que tinham sido legalmente advertidos e vistos praticando o ato. No decurso dos procedimentos judiciais, tomou conhecimento do papel de Arão. No caso, Moisés disse então a Arão: o que este povo te fez para forçar-te a aquecer a seus pedidos e assim trazeres um pecado tão grande sobre ele? Arão respondeu: que meu senhor não se indigne com o povo. Sabes que o povo é inclinado a fazer o mal. São céticos, sempre duvidando da capacidade de Deus de provê-lo. Nós vimos aqui que foi a 8ª vez que o povo questionou, né, a capacidade de Deus para socorrê-los e ajudá-los, né? Então, novamente, aqui nós temos a expressão o povo. E, na realidade, não foi 100% do povo. Sempre essa mistura de povos, né? Baseado de forma, a sua maioria ali, egípcios, né? E junto com outras misturas de povos ali, que eram escravos no Egito, que saíram junto, né? Que é classificado aí como os oportunistas, os hipócritas, né? Como eles viram que o povo israelita, através de Moshe, estava vencendo e acabou vencendo o faraó, o grande Paró, e todo o seu exército, todo o seu poderio, então os oportunistas fizeram o quê? Vamos junto com esse povo, porque esse povo é vencedor. Vamos junto com eles aí para desfrutar, junto com ele, para desfrutar de bênçãos e benefícios. São os oportunistas, os hipócritas, né? Por isso tem muito não judeu, muitas vezes Beneinô, que fala aí, não, eu quero me converter ao judaísmo porque eu quero ser rico, né? É mais um hipócrita que está querendo ser um oportunista. Essa é a realidade. Porque a nossa configuração como não judeus não é para irmos para uma conversão judaica. É para continuarmos como não judeus fazendo a nossa tarefa que Deus confiou a cada um de nós. Então, muitas vezes, né? Não são todos, mas tem muitos aí que muitas vezes estão dentro desse aspecto, né? Eu quero me converter porque eu quero ser rico. Eu quero ser abençoado. Ué, o Beneinô não é abençoado por acaso?
Então, muitas vezes a pessoa é levada a uma fé cega e se torna uma mula, um jumento. E fica aí com esses pensamentos, esses desejos, sem fundamento nenhum, certo? Então, essa é uma outra questão aí que precisa sempre estar sendo analisado de forma nua e crua, certo? Por mais que doa no nosso próprio ego, mas é a realidade, tem que encarar isso daí, certo? Então, dessa forma aí, Arão, né, respondendo a Moshe, disse que o povo é inclinado a fazer o mal constantemente. E essa é a 8ª vez que o povo questionou a capacidade de Deus para se ele teria capacidade ou não para protegê-los, abençoá-los, etc. e tal. E conduzi-los à terra prometida, né? Ainda no verso 23, assim disseram-me, faz-me um líder que nos guie, porque este homem, Moshe, que nos fez subir do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, né? Então eu lhes disse, quem tem ouro, pegue o ouro. E eles tiraram, né, sem hesitar, e o deram a mim. Joguei no fogo, sob esse ponto de vista que o próprio Arão fez, o bezerro de ouro, né? Joguei no fogo e apareceu esse bezerro aí, né? Apareceu ele aí, ok? Moisés viu que o povo estava exposto ao ridículo, pois fazendo o bezerro de ouro, Arão expusera publicamente seus defeitos latentes, tornando-o objeto de descrédito entre os seus adversários. Então o pecado do bezerro de ouro trouxe a vergonha nacional, trouxe um grande descrédito nacional para com o povo israelita. Pô, Deus, o Deus dos hebreus, fez tudo aquilo no Egito, agora que no deserto o povo faz um bezerro de ouro. E cadê aquela fé naquele Deus que fez tantas maravilhas no Egito? Então o povo desceu os níveis mais baixos espiritualmente falando, e com isso daí trouxe o quê? Trouxe uma vergonha nacional. É por isso que Moshe ele vai questionar a Deus sobre essas questões que nós vimos na leitura ali, na 3ª leitura, né? Então Moshe ele vai ali como um ótimo defensor do povo israelita, ele fundamenta a sua defesa e pede realmente o perdão para Deus, né? Então, dessa forma aí, avançando aí lá no verso 28, os levitas fizeram conforme Moisés ordenara, ainda que isso às vezes significasse ter de matar seus parentes próximos. E 3.000 homens do povo caíram nesse dia. Então, o resultado da idolatria foram 3.000 mortes de varões que se dobraram à idolatria e as consequências naturais da idolatria, o adultério e o assassinato, junto com a mistura de povos. Então esse foi o resultado, 3.000 mortos. Então enquanto os levitas executavam os culpados, Moisés disse a eles, até agora